dando as boas-vindas aí a todos que nos prestigiam, dizer que nós estaremos gravando a programação de hoje. Esse debate sendo gravado, ele vai ser passado para as empresas que nos assistem e aqueles que não puderem, a gente vai estar enviando para todos os nossos associados. Agradecer mais uma vez aí o nosso Márcio Bevilacqua. Hoje o Grupo Savoy, por intermédio do Shopping Interlagos, que faz parte do Grupo Savoy, é o patrocinador. Aproveitar e mandar um grande abraço aí para o nosso querido amigo Hugo Enéas Salomone, que nos prestigia, que está no Instituto desde do seu início. E eu não vou falar do currículo da Marielbe, da professora Marielbe, que todos conhecem, e estão todos ansiosos aí para ouvi-la. Então, dentro da nossa praxe, ela pode fazer uma apresentação aí de uns 30, 35, 40 minutos, um pouco mais, um pouco menos. Depois a gente abre aí para algumas perguntas, junto com os debatedores, tentar esclarecer essa loucura aí dessa reforma tributária. Então, Marielbe, vamos lá? Vamos sim, quero dizer da alegria estar com vocês, né? E estar feliz, porque hoje é dia da felicidade, né? E realmente, se as notícias não são tão boas, doutor Juarez, vamos tentar estar animados para poder encontrar as melhores saídas, né? Obrigada a todos vocês por estarem aqui, né? E vou colocar alguns pontos, porque não adianta mais criticar, já foi, já está aprovada. Agora é saber o que fazer para não sofrer um impacto muito grande. Então, eu vou colocar aqui para vocês os slides que eu preparei, né? Para exatamente mostrar alguns pontos, né? Eu não estou conseguindo fazer. Ah, pronto, foi. Reforma tributária, começou o início da regulamentação, né? E ainda falta ser aprovado o PLP 108, que traz a questão do comitê gestor, como é que vai funcionar, e do contencioso, que essa parte para a gente é bem preocupante também, por conta da possibilidade de excessos de cobranças e diferenças. Mas vamos ver o que a gente já tem hoje, rapidamente aqui e saber se as pessoas já estão prontas. Tem muita gente que ainda acha que vai demorar. Não, chegou e agora é 2026. Em 2026 já vamos começar a pagar valores mínimos, né? Quem tiver cumprindo as obrigações acessórias não vai precisar pagar esse valor, porque ele quer exatamente fazer o levantamento de quanto é que vai ficar realmente a arrecadação agora. Por incrível que pareça, tudo, até agora são estudos, e não temos exatamente um valor exato de se vai haver perda de arrecadação, se não vai, etc., para que as pessoas já possam se organizar. Gente, mudou tudo, não é? Isso é que é importante às empresas que estavam acostumadas com aquelas operações de compra, de venda, etc. Isso vai ter um impacto muito grande no fluxo financeiro das empresas, tá? Mudança nos sistemas tecnológicos, porque vão funcionar os dois sistemas ao mesmo tempo, até o ano 2032. E por incrível que pareça, eu faço parte de vários grupos e tem um grupo de contadores que ele reclama do E-Social, que já era para ter acabado, nunca acabou e está dando muito problema. Ora, se os programas que estão aí estão dando problema, esses novos como é que vão ficar? Mas vamos torcer que não seja isso, né? E aí vem um ponto essencial que as empresas precisam cuidar agora, que é exatamente a questão. Se vão ter que mudar o CNAE, porque, por exemplo, tem assim, a alíquota especial vai ser serviço médico, serviço de educação. Só que isso aí vai ser de acordo com o enquadramento no código NBS, que é do IBGE e do MIDIC. Então, por exemplo, vai ter uma tributação diferenciada de acordo com o anexo X, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Esse anexo é baseado nesses códigos do IBGE e do MIDIC, que é o tal do INBS. Então, você vai ter que ver, inclusive quem quiser se planejar para se enquadrar em algum sistema de serviço de saúde, etc., se a sua atividade se enquadra numa daquelas que estão nos anexos
que esses anexos trazem quais são os códigos do INBS que estão abrangidos pela essa redução de alíquotas. Então, isso aqui é vital e tem que ser feito agora, tá? É, Quais empresas já levantaram o impacto econômico fiscal do seu negócio? Poucas. Hoje mesmo eu estava na reunião com um grupo de empresários e todo mundo acha que está muito distante. Por quê? Porque a forma de fazer negócios vai mudar. Por conta da. Hoje a tributação é na origem, ela passa a tributação no destino. Então, por exemplo, bancos. Vários bancos de São Paulo, como tinha o ISS de 5%, foram para Osasco, que lá é menos. É um planejamento tributário legal, etc. Só que tem um pequeno detalhe. Hoje vai ser o pagamento do imposto final é no consumidor final do destino. Então, hoje, quem for abrir empresa, quem for abrir filial, etc., os incentivos fiscais hoje que tem ficam até 2032, depois vai acabar pelo menos com a legislação. Eu acho que nesse intra vão acontecer muitas coisas que podem alterar tudo isso, mas é o que nós temos hoje aprovado, né? Então, o impacto econômico fiscal, a forma de preço vai ter que ser diferente, e é esse preço que tem que ser calculado. Eu estou até vendo com um pessoal de sistema que eles acham que já podem fazer essa operação desse impacto. Inclusive, tem empresas associadas do IUB que já conseguiram ver como é que vão ficar esses custos. Por quê? Porque o crédito vem dos custos da aquisição deles, e aí tem que ver o seguinte: onde ele está localizado, que vai ser a tributação. Lembrando que não temos uma alíquota única. E a alíquota vai variar, é o seguinte, a CBS é uma só que é federal, mas ela vai variar de acordo com o estado e com o município. Então, dentro de um mesmo estado, se você vender, por exemplo, lá no meu estado, Recife, né? Olinda, é outro município, Caruaru, Petrolina, aí no Rio Grande do Sul, doutor Juarez, como é que vai? Canoas, Canelas, etc. E aí o pessoal, não, todo mundo vai botar a alíquota de referência. A alíquota de referência é referência. Se o município quiser botar mais ou menos, e aí, não vai ser como hoje, pode ser sim. Se o consumidor, eu tenho um município mais populoso, eu posso botar uma alíquota menor ou maior de acordo com a minha conveniência. Eu não sei nem se os municípios se prepararam para ver isso aí com essa alíquota do destino, né? A questão das vendas também vão ter que ser feitas em relação à questão do destino que você está mandando essa mercadoria. Os contratos têm que ser refeitos. Atenção, gente. 2026 é um mínimo, mas depois 2027 CBS já integral. Então, quem tem contrato hoje acima de 36 meses, 48 meses, e não previu esse aumento de carga, porque lembrando que a pessoa jurídica de indústria e comércio, ela pensa o seguinte: não, eu vou ter crédito e débito, vai ficar mesmo. Nem sempre, porque tem algumas coisas que não vão ser consideradas. Mas esses contratos que foram feitos por prazo acima de 36 meses, por exemplo, eles têm que ser revistos, porque quando você montou o preço do contrato, você não estava com esse contrato prevendo essa tributação que ia mudar. Até porque ninguém nem imaginava qual seria essa lei. Então, isso aqui são coisas que terão urgente que ver. Por exemplo, estrutura logística com a tributação no destino. É melhor eu ter os meus centros de distribuição em São Paulo, é melhor ter isso, em Osasco ou em Campinas. Por quê? Porque agora eu tenho que ver como vai ser essa alíquota do destino. Onde estão os meus maiores consumidores, os meus maiores clientes? Então, eu vou ter que pensar essa estrutura logística, cadeia de suprimento e distribuição, em relação para onde eu vendo mais, ela vai estar mais perto dele. Então, tem toda uma mudança drástica de filosofia, de forma de cobrança, de forma de apuração de preço e de fechamento de contratos. Então, isso aqui é um alerta muito grande e tem que ser agora, porque já em 2026 ele já começa com alíquotas pequenas, tá? Então, vamos ver só. O país terá nova tributação e já se sabe que vai ser 28%. Aqui está o calendário de implantação: 23 foi a emenda, 24 as leis complementares. A lei complementar 108 não saiu, mas a filosofia do imposto já está aprovada, né, no 214.
Ano teste da CBS, alíquota 0,9 do IBS, alíquota de 1,01 compensáveis com PIS e COFINS, né? E com outros tributos. Quem pagar isso aqui está dispensado de cumprir a obrigação acessória, mas quem cumprir a obrigação acessória vai ser dispensado de fazer esses pagamentos. Só que a gente ainda não sabe como vão ser essas obrigações acessórias, as notas fiscais, etc. Tem modelos, só que não estão funcionando. E como é que você vai adaptar o seu sistema para isso? Em 2027, a cobrança da CBS, extinção do PIS/COFINS, CBS já vai ser integral, que a gente também não sabe ainda qual vai ser a alíquota. Sabe-se que tá se pensando que vai ser 28, mas a alíquota ninguém sabe. E começa o imposto seletivo. O IBS, a transição do ICMS e ISS, ela vai ser gradual, né? Via aumento gradual da alíquota e redução gradual das outras. Então, 10% em 29, 20% em 30, 31, 32. Em 2033 já é integral. Aí vem vigência integral do novo modelo e extinção do ICMS, do IPI e do ISS. Lembrando que o IPI não vai ser extinto, vai ficar alíquota zero e os produtos de Manaus eles vão ter tributação. Aqui eu já mostrei para vocês, é só para se lembrar da questão de quais são os tributos, né? CBS, IBS, lembrando que temos mais outros ainda, IPI Zona Franca de Manaus, a contribuição estadual sobre produtos primários, fundo de pobreza, que é tributo do Estado e Instituto Federal, e contribuição de iluminação pública, que ela poderá chegar a ter quatro outros, tá? Então, isso aqui, aguarde que vai ser aumentos de tributo, que nem está se falando, que está só se falando no IBS, né? E aí começa a primeira questão, CBS e IBS tem base ampla, ou seja, todas as operações, mesmo que não seja, por exemplo, aluguel, não é nem serviço nem bem, mas vai ser tributado, porque a base será ampla. Desculpa, voltou aqui. Então, temos uma base ampla, as alíquotas, é, lei federal, a gente só vai ser uma, né? Estados e municípios, cada um tem sua alíquota. O Senado fixa a alíquota padrão. A estimativa era 26, mas terminou em 28, né? E, inclusive, o teto que a Câmara botou disse que não podia passar de 26,5. Então, isso aí já vai ter que ser revogado, sob pena de já começar ilegal essa cobrança, né? Outra coisa, cálculo de preço, gente. O tributo agora vai ser por fora. Então, se antes você pagava 120, ia para lá, você não sabia quanto era o tributo, agora não. Seu preço é 100 e 20 e 28 vai ser tributo. Então, isso tem um diferencial muito grande na formação do seu preço. Porque seu preço vai ter que ser pensado que o tributo não está mais dentro dele, e que você vai ter créditos para serem compensados. Então, o tributo vai ser por fora essa cobrança, até porque o recolhimento vai ser diferente. Cobrança do destino, já falei, e não cumulatividade plena, direito de crédito, tudo exceto bens de uso e consumo pessoal. E aí vem a grande questão que não existe nos outros lugares: o direito de crédito somente com o pagamento. E você está obrigado a pagar o tributo na hora do faturamento, na hora da emissão da nota fiscal, ou o pagamento que for primeiro. Só que o tributo, eu vou mostrar daqui a pouco no slide, você vai pagar 128. 100 vai direto para o fornecedor e 28 vai direto para uma parte para a Receita Federal e outra parte para o comitê gestor. Então, veja a seguinte questão: quem utilizava o não pagamento de tributo como uma forma de planejamento ou de fluxo de caixa, acabou isso, tá? Ele vai ter que, na hora de pagar, já pagar também o tributo. Isso aqui é importante. Então, operação onerosa de bem e serviço, inclusive decorrente de alienação, locação, licenciamento, mútuo oneroso, doação com contraprestação, instituição onerosa. Então, se você fizer uma penhora, fizer qualquer tipo de bem, uma hipoteca, tudo isso, essas operações, não interessa se teve ou não lucro, se teve ou não resultado, vai ter que ser
é tributada. Arrendamento mercantil, por isso que eles estão apostando que vai haver um grande aumento de arrecadação, porque várias operações que não eram tributadas hoje, por exemplo, pelo ISS, passam a ser, né? Locação nem era pelo ISS, nem era pelo ICMS, né? Prestação de serviço. E aí vem a pegadinha que passou. Para fins de incidência do IBS e da CBF, operação com serviço é qualquer operação que não seja classificada como bem. Não interessa se é serviço ou não. E isso você precisa estar atento, porque não é mais conceito de serviço ou de bem. É qualquer operação, fora as que vão estar isentas, elas vão ter que ser tributadas. E não vai interessar o contrato, o nome da operação. Ah, a operação não tinha um nome de serviço, ou a operação não era arrendamento. Se no final das contas ela representar um arrendamento, uma locação, etc., isso aqui vai ter a tributação e poderá sofrer autuação. E aí não interessa se o arrendamento tem outra característica, não, o fisco vai poder descaracterizar. E você vai correr o risco com essa PL P 108 do Comitê Gestor, um fisco acha que é, o outro acha que não é, e aí vão ser vários processos. Ou seja, base ampla, né? São irrelevantes para a caracterização das operações, o título jurídico, a espécie, a obtenção de lucro. Então, isso aí não interessa o nome do negócio. O contrato pode ter o nome que tiver. Ele vai poder ser desconsiderado, isso também está na lei. Aqui já na Lei Complementar 214, você tem, vai ter redução de alíquota de 60%. Serviço de educação, anexo 2, serviço de saúde, anexo 3, dispositivo médico, anexo 4, medicamento. Ou seja, esses anexos têm esses códigos NBS. Então, você, para saber se sua atividade é um serviço de saúde, é um serviço de educação, você vai ter que olhar nesse anexo, pela lista, se o NBS que está ali dizendo como da alíquota de 60%, o seu faz parte. Aqui a mesma coisa, insumos agropecuários, anexo nono, produtos nacionais, artísticas, etc. Tudo isso aí. Redução de alíquota 30% de serviço de produção intelectual de natureza científica e artística, mas que estejam na lista. Então, veja só, por exemplo, médico não está na lista. Ou o médico tem um serviço de saúde, ou ele não vai ter redução de 30%. Então, médico nenhum mais pode ter um consultório dele particular. Pessoa física vai ter que ser considerado como serviço de saúde, e para ser enquadrado como serviço de saúde, ele vai ter que ir lá naquele anexo e verificar o NBS da atividade dele. Alíquota zero para cesta básica, dispositivo, tudo também com base nesses anexos, esses produtos. Ovo, nunca vi tanta preocupação com ovo como agora, está até na Constituição, mas está lá. Automóvel de passageiros, serviço prestado à instituição científica, ProUni, etc. E aí vem a seguinte questão: obrigações acessórias. Ninguém sabe qual é. Como é que você vai ter como cumprir obrigações acessórias? Você não sabe qual é ainda essa altura. Então, você vai mudar o seu sistema tecnológico. Você vai ter que ter dois sistemas. Um sistema para o que você tem hoje, que vai ter que funcionar do mesmo jeito, e o outro sistema para os novos tributos. E depois vai ter que ter uma integração, porque você vai baixando um pouquinho dos velhos e já vai recolhendo nos novos, né? Então vai ter que ter uma comunicação. Só que a previsão é que o comitê gestor atuará de forma conjunta com a Receita para implementar soluções integradas para a administração do IBS, que não existe ainda. Então, veja, você vai ter que adaptar o seu sistema para já, em janeiro de 2026, você começar com esses recolhimentos de 09, etc., de acordo com a nova forma, que você ainda não sabe qual é. Vai ter o cadastro único, que ainda não tem, emissão de documento fiscal eletrônico, ou seja, a nota fiscal eletrônica vai ser toda uma. Isso foi, acho que, a melhor coisa das obrigações acessórias, que vai passar a ser emitido aí, e lá vai ter campos onde você vai colocar exatamente essas questões de compensação, de crédito, de destino, alíquota diferente, etc. E seu sistema vai ter que se adaptar. Existe a possibilidade de apuração assistida, ou seja, o Comitê Gestor e Receita vão apresentar a apuração assistida do saldo IBS-CBS, ou seja, uma declaração preenchida dizendo já quais são seus créditos, etc. E aí, se apresentar errado, você vai poder impugnar. O split payment também, que não existe. E alerta sobre a reforma.
antecipa o pagamento do imposto na compra antes da compensação. Então, hoje você comprava, vendia e fazia sistema de débito e crédito. Agora não, você comprou, já vai ter lá que pagar. Dizem que o split payment vai funcionar, até porque se ele não funcionar, ele é a base do sistema. Vai ser um horror para o contribuinte fazer esses cálculos. Por quê? Porque ele vai ter que, na hora que ele comprar, saber se tem crédito ou não de outras vendas que ele já fez, para poder saber o débito e o crédito e quanto vai ser devido, né? Então, isso vai afetar o fluxo de caixa das empresas, porque antes ela comprou muito e vendeu pouco, ela não tinha que fazer recolhimento enquanto não houvesse um sistema de débito e crédito. Agora não, comprou muito, já tem que pagar mesmo que não tenha vendido. E quando vender, ela vai ficar o crédito sem ter a compensação a ser feita. A empresa que compra e vende do mesmo montante não vai ter muito problema com algum tempo, porque vai se compensar se ela não vendeu tudo, mas tinha vendas anteriores, etc. Mas isso aqui as empresas ainda não se aperceberam da questão do fluxo de caixa delas. Na realidade, quem vai chiar mais quando for implantado tudo isso são os estados e os municípios. Porque hoje você paga ICMS, vai para o estado, e ISS vai para o município. Agora não, você vai passar a pagar IBS diretamente para o comitê gestor fará todas essas compensações e depois é que faz o repasse para os estados e para os municípios. Retira valores da economia, compra à vista e venda a prazo, compra a prazo e venda à vista, e os saldos acumulados de PIS e COFINS, os créditos acumulados em 2032 do ICMS, eles precisarão ser homologados e vão, a partir daí, ser compensados em 240 meses, que são 20 anos. Aí disseram, não, é melhor do que hoje, que eles não restituem de jeito nenhum. Bom, se a reforma tributária era para fazer justiça fiscal e era para fazer uma equiparação do que existe hoje, temos um seríssimo problema aqui a resolver. Mas esse problema ainda não aparece agora nem no próximo ano, tá? Apuração mensal, prazo para apuração e data de vencimento, né? Modalidade de extinção do crédito tributário, compensação com créditos de IBS e apropriados pelo contribuinte, artigos estão lá, né? Pagamento vai ser pelo contribuinte, se não houver o pagamento pelo vendedor, por exemplo, e tudo vai girar em torno desse split pay, tá? E a não ser que você, se quando tiver split pay vai ser bom, porque ele já destina uma parte do pago para as fazendas, então não tem mais aquela história de não haver o pagamento e eu ter que compensar. Agora, se não tiver o sistema do split payment e o adquirente quiser ter compensação, ele vai ter que pagar o tributo. E no começo até eu dizia, então para que ele vai pagar para se creditar? É melhor não pagar. Mas ele vai ser obrigado a pagar, senão ele vai ficar inadimplente quando houver a venda, né? O split payment é o prestador de serviço de pagamento eletrônico, instituições, operadores de pagamento. Documento fiscal deverá segregar o valor do fornecedor e do tributo. E aí temos o inteligente, a gente consulta a plataforma e se vê se já houve o pagamento. E aí isso passa para as instituições financeiras, né? Quando a pessoa faz o pagamento, aí ela vai ver se já houve o pagamento, se não for pago, repassa tudo ao fornecedor e depois tem problema, né? Se não, separa parte do fornecedor e parte para a receita, né? Tem a simplificada, que vai ser, que algumas empresas vão poder optar. Ele estabelece um percentual e então já sabe. Empresa X optou pelo simplificado. Então, o IBS-CBS dela vai ser X, um percentual. E se houver depois algum pagamento errado, eles dizem que em 3 dias vai ser restituído. E tem um manual. O split payment, até já mostrei para vocês, significa que a cada operação. Então, por exemplo, isso aqui eu até continuei mostrando que foi do governo federal, né, para mostrar que eles quem estão raciocinando. Então, produto custou 100, 26 do IVA, 126. 100 vai para o fornecedor e 26 vai diretamente para o Comitê Gestor e Receita Federal. Na segunda operação, no varejista, ele tem um crédito de 26 e no momento da venda, ele vendeu por 150
26 do IVA seria 189. Tem um crédito de 26, então sobraria 39 de débito, ele vai ter uma diferença a pagar de 13. E no final das contas, quem paga os 39 todinho vai ser o consumidor final. Então, pontos a serem pensados. Só crédito com efetivo pagamento. O IBS e o CBS é pago com documento fiscal, compras à vista e venda a prazo, compra a prazo e venda à vista. Se o adquirente tem créditos, não pode haver o split. Tem que compensar primeiro. Se sobrar valor, tem que devolver. E aí, quem vai fazer isso? É a instituição financeira? Me parece que hoje sim. Veja, o que fazer? O princípio da neutralidade, que é um dos princípios da Constituição, é exatamente a tributação não intervir na atividade. As empresas vão ter que fazer planejamento e a adequação da gestão de compras e vendas da sua operação. Teremos dois temas por 10 anos. Aí o que é que a gente aconselha? Revisão de contratos, acordos comercial, para ajustar cláusulas de repasse de custos. E lembrando, inclusive, da distribuição de dividendos, né? Porque a pessoa jurídica tem lucros e passa a ter dividendos. E dando um alerta aqui, que se passar, quem tiver lucro, distribua logo esse ano, porque senão no ano que vem, quando houver a distribuição dos dividendos, vai ter que tributar a 10%. Não é bem 10% que começa com a gradação. 600 mil vai ser 2,5, 700, etc. Na realidade, quem vai pagar os 10% integral é quem tem é quem tem um lucro considerado dividendos, rendimentos, etc. Aí acima de 1,2 milhão, né? Uma coisa a se pensar, por exemplo, na indústria, seria a terceirização de atividades. Quem sabe? Por quê? Porque mão de obra não vai dar crédito. Agora tem que ser uma terceirização efetiva, porque não pode, senão vai poder ser descaracterizada como uma fraude às leis trabalhistas, embora o Supremo já tenha dito que pode terceirizar, que é admissível a pejotização. As empresas terão que investir em tecnologia e automação, né? Pode ajudar a reduzir custos, aumentar a competitividade, né? Adaptação tecnológica. Revisão da malha logística, capacitação da equipes para lidar com o novo sistema tributário, mantendo o anterior. As empresas terão que rever seus planejamentos atuais, não só na questão fiscal, mas na questão realmente operacional e na gestão da empresa, por conta da tributação no destino, por conta da tributação por fora, né? E isso aí vai exigir, e por conta de que brevemente acabarão os incentivos fiscais. Adaptação estratégica rápida e estruturada, né? É o planejamento para transformar essas mudanças em vantagens competitivas para minimizar riscos, a adaptação das estratégias de identificação de oportunidades, avaliação criteriosa dos aspectos fiscais, estruturação das transações, lembrar que vão acabar os incentivos fiscais, nova sistemática de formação de preço, tributação por fora, o IBS não é só mais calculado por dentro, como era o ICMS e o ISS, né? E a tributação no destino. Então, esses são dois pontos que mudam totalmente a forma da atividade da empresa. Tá? Vai ter grande impacto no fluxo de caixa, imposto pago de imediato e não mais na apuração mensal, é por operação, tá? Não cumulatividade ampla, creditamento amplo, isso aqui parece bom, vamos ver como é que na prática isso acontece. Alerta para quem tem regime especial de alíquotas, né? Alerta para benefícios fiscais. Empresas do Simples só darão crédito se pagar IBS e CBS integral, senão eles só vão dar o crédito. Empresa do Simples não tem direito a crédito, mas ela vai dar crédito se permanecer no Simples apenas no proporcional que vai ter dentro do Simples de IBS e CBS, tá? E a transição vai de 2022 até 2032, ou 2026 até 2032. Vai ter que ter realmente capacitação de equipes. Preste atenção, muda toda a configuração da forma atual de fazer negócio, formação de preço e de fazer negócio. Bom, gente, em linhas gerais, são essas as preocupações que a gente quer botar para vocês. Alertas, na realidade, não são preocupações. Por quê? Porque vocês agora vão ter que repensar a atividade de acordo com a nova forma de fazer negócio que vai ter que ser implantada na empresa. Já foi aprovada, tá? Esse PL 214, ou seja, a operacionalização já foi aprovada,
Mas o PLP, que esse é o mais complicado, até gente de fazenda já pediu a gente para batalhar contra a aprovação, mas já passou na Câmara, né? E no Senado ainda vai ser votado, porque vai complicar muito a questão de autuações, a empresa vai ficar sujeita à fiscalização municipal, federal, estadual. Ah, mas hoje não é assim? É, mas cada um tem sua lei. Hoje nós vamos ter uma lei só, interpretada por todo mundo, e o ser humano tende a dar a interpretação, sendo julgada por juízes diferentes. O comitê que tem de harmonização, que essa deveria ser uma luta do empresariado, Nabil, para ter presença nesses comitês de uniformização. Na realidade, as leis foram feitas para combater a sonegação, para a questão dos fiscos. Acho louvável, mas o contribuinte quem vai arcar com isso aí. O PL, a Lei Complementar 214 já foi aprovada, né? E está aí em votação o PLP 108, que é do Comitê Gestor, que vocês vão ter que ter um cuidado imenso, porque aparentemente de imediato não impacta, mas posteriormente vai ter um impacto muito grande com relação à questão das fiscalizações, das interpretações das leis, do cumprimento dessas leis e das autuações, das defesas, dos órgãos julgadores. Isso tudinho aí, se permanecer do jeito que está, ela vai gerar um conflito muito grande. E quem pensava que os advogados não estavam gostando da reforma porque iam perder cliente, eu estou preocupada em aumentar meu escritório, porque vai ser muito cliente e muita confusão para a gente resolver, infelizmente. Era uma reforma para simplificar e ser boa, e de repente nós temos várias questões que poderão levar a novos litígios. Obrigada, Nabil, obrigada a todos. Vamos ver se a gente consegue trabalhar através do IUB, né, lá no Congresso. E, inclusive, eu acho que tem que ser uma batalha grande essa questão do imposto sobre a renda, desse projeto de lei que foi remetido. Acho muito justo o limite de 5.000 para as pessoas físicas, mas quem vai pagar a conta, né? E aí, lembrando o seguinte, 5.000 é o limite da tabela de isenção, 7.000 vai ter uma redução, e a partir de 7.150 esses estão pagando mais imposto porque a tabela está defasada, e se não houver uma correção ainda, vai ter um aumento de tributo do imposto de renda para de 7.000 a 50 para o assalariado, né? Que, pelo visto, a classe média é até 5.000 e o rico é a partir daí. Então, essa fica uma sugestão de luta para o IUB junto aos parlamentares. Obrigada, fica à disposição. Muito bem. Obrigado, Marielbe, por essa apresentação importante e muita reflexão. E eu ia perguntar sobre o contencioso, mas já deu para perceber que vai ter muito contencioso, as empresas vão entrar porque vão tentar discutir os seus direitos e a gente percebe aí como essa reforma tributária ela é complexa, ela é complicada e a compreensão de pequenas empresas, mesmo das médias empresas e até das grandes empresas que vão ter um custo maior também, os custos vão aumentar e a fiscalização vai acabar fazendo aí, infelizmente, uma grande festa, porque a interpretação vai ser sempre do lado deles, e para que a gente tenha a nossa interpretação, nós vamos ter que defender juridicamente, e aí vai ser a grande discussão aí nesses, nesses comitês. Como é que está estruturado, Marielbe, do ponto de vista hoje prático, esses comitês, até porque eu já tinha conversado com o Passarinho, para que a gente tenha o setor empresarial sendo representado dentro desses comitês. Você tem ideia como é que estão esses comitês hoje sendo trabalhados? Está sem som, Marielbe. No Congresso ou na aplicação. Porque o que acontece? O comitê gestor vai ser composto de 54 membros, 27 representantes dos estados, que vão ser os secretários de Fazenda, e 27 dos municípios. E agora vai começar uma fase de eleição dos representantes dos municípios, ou seja, 5.600 municípios vão fazer eleições aí através
da Federação do Município, etc., para eleger quem vão ser esses 27 representantes dos municípios, né? Então, a gente fica imaginando como é que vão ser essas eleições, os candidatos, etc., né? E lembrando o seguinte, os municípios que têm mais população, e os estados, eles têm um poder de voto maior do que quem tem menos, ou seja, São Paulo, Rio, Minas, etc., né? Vai ter um poder maior o voto vai pesar mais do que o de municípios de estados menores. Muito bem. O Juarez, eu Fala, queria, mestre. eu queria te ouvir um pouquinho nessa reflexão que a Marielbe colocou, Sim. porque você Não, representa ela, grupos importantes e me fala um pouquinho e se tiver alguma pergunta, você já aproveita, você já engata aí. é legal. Não, é uma pergunta, uma colocação na até para talvez o Instituto trabalhar daqui para frente, né? A pergunta é o seguinte, doutora Mariela, eu vejo empresas fazendo simulações, algumas delas achando que não vai ser um impacto tão grande, tá? Ouvindo aqui a sua apresentação, eu tenho mais fica a preocupação, puxa, será que as empresas não estão vendo todo o cenário? Tem muitas questões que não foram definidas, questão de alíquota, etc. Mas eu vejo algumas pessoas, empresas falando, a gente tem, vai se acreditar, ou seja, vai compensar, vai acreditar. Essas empresas não estão vendo a totalidade, o que é essa diferença entre o seu tom de colocação e essas empresas que, pelo menos as que eu tenho conversado, têm isso. E aqui na Bia fica também para nós todos, né? O doutor Amarelo falou que nós teremos, certamente teremos, uma elevação da arrecadação, a carga tributária elevada, etc, etc. E aí, quando a gente está falando de isenção para 5 mil, ótimo. Ótimo se tivesse corte de gasto ao invés de aumentar a arrecadação para compensação disso, né? Se a gente tiver aumento de arrecadação, a história mostra que, na medida que aumenta a arrecadação, o tamanho do governo, o tamanho do Estado aumenta junto. Aí, que ações a gente poderia, são duas perguntas aqui, quais as ações que a gente poderia ter, em que momento, para que, se tiver efetivamente esse aumento de arrecadação, que haja efetivamente a redução de alíquota e não crescer o Estado proporcionalmente ao aumento da arrecadação. Então, a primeira pergunta é: se as empresas não estão vendo tudo, as que estão achando que não vão ter um impacto muito significativo no resultado delas, e que ações a gente poderia tomar visando no futuro uma redução do tamanho do Estado, evitando pelo menos um aumento do tamanho do Estado em função do aumento da arrecadação. Obrigado. Veja, obrigada pela pergunta, é interessante. Eu vi meio assim porque tá um pouco ruim, mas espero ter entendido o que é que o senhor estava querendo saber. Veja, com relação à CBS-BS, algumas empresas fizeram estudos, e que eu falei, pelo menos no primeiro ano, elas vão ter um impacto grande, 200, 300 milhões. Depois eles esperam que equilibre. Ou seja, como eu sempre tenho entradas e saídas, né? Então, eu vou compensar se um mês saiu mais, se outro mês saiu menos, né? Vou compensar com isso aí. A gente ainda não sabe como o sistema vai funcionar. Se vai estar ligado àquela saída, àquela venda, ou vai ser um global. Por quê? Porque o pagamento do imposto ele vai ser em cada operação. Antes você pegava, somava o que comprou no mês, o que vendeu no mês, e aí você tinha débitos e créditos e fazia a diferença e recolhia num dia. Agora não, o recolhimento já vai ser imediato. Então, empresas que estão comprando muito e vendendo menos, ou seja, quem quiser fazer estoque, ela vai ter que ter dinheiro para pagar o tributo que ainda não tem o crédito para se compensar, né? Então, isso é uma realidade fática, tá? E aí, o que fazer? Né? Veja, planejamento nas compras e nos prazos e nas vendas. Então, se você compra com prazo para pagar com 90 dias e vende com 120 dias, vai dar errado. Então, você vai ter que associar prazo de compra
com prazo de venda o mais próximo possível para não gerar esse gap. E lembrando que as empresas de serviço, prestadoras de serviço, elas não têm créditos, né? A não ser que façam planejamentos. Então, elas vão pagar o imposto cheio, porque o crédito dela vai ser um aluguel. Por isso que eu digo que talvez o ideal para empresas de prestadoras de serviço, por exemplo, seria ela ver como tem que terceirizar. A própria indústria também pode reduzir terceirizando. Contadores, por exemplo, eu tenho uma empresa que tem 50 pessoas no departamento jurídico, etc. Então, ela pode contratar um serviço de contabilidade separado, etc. Mas lembrando que contrato e tem que ser real, não pode deixar os funcionários cumprindo horário, tudinho dentro da empresa, que isso aí é considerado uma fraude. Então, uma possibilidade que eu vejo é exatamente essa terceirização real, porque talvez tudo é conta. Quando a gente fala de tributo, é conta. Então, é melhor eu contratar um serviço do escritório de advocacia externo ou ter meu departamento jurídico com um monte? Porque o escritório de advocacia externo vai lhe dar crédito, o outro não vai dar crédito. E aí você vai fazer a conta para ver qual é a melhor forma, né? Então, algumas empresas que industrializam parte dos seus produtos dentro dela mesma, na mesma empresa, pode ser que dê problema. Então, ela vai ter que fazer um cálculo se é melhor ela tirar essa industrialização de produtos dentro dela para fazer um crédito ou não. Ou seja, vai ter que ter muita engenharia. Eu estou, inclusive, em contato com essas pessoas, com o pessoal que tem um sistema. Estou para testar essa semana, que ele já dá essa análise dos produtos da empresa de vendas e de compra. Eu estou fazendo um teste com 2 clientes meus para ver se isso funciona, né? Porque se funcionar, vai ser interessante a pessoa já ter essa análise real com base no tipo de produto que ela compra, no produto que ela vende, etc. Prestador de serviço, a péssima notícia é que ele não tem muito para fazer fora a terceirização. Vai aguentar essa alíquota cheia, e era essa a intenção, que os prestadores de serviço passassem a pagar mais e a indústria passasse a pagar menos. Muito cuidado com essa questão de bem de uso pessoal, etc., porque você esses bens que você pode considerar como da atividade, eles podem ser considerados como sendo bem de uso consumo pessoal que não vai lhe dar direito a crédito. Então é importante deixar tudo muito claro, onde você aplica, onde deixa de aplicar, para que é, etc. Porque hoje a gente já conhece como funciona. E funciona sempre no sentido de desconsiderar. Ora, quando você vê embalagem não ser considerada como um insumo para fins de crédito no PIS/COFINS, você tira o que é que vai ser. Ah, mas a base é ampla, só o que foi bens de uso pessoal. E a interpretação do que é de bem e uso pessoal? Isso aí vai ficar muito na cabeça, apesar de ter uma lista. Interessante que ele dizia assim, tais como. E a batalha da gente foi assim, tem que ser esses, né? Para poder não, diminuir a possibilidade de interpretações. E a batalha que a gente tem que fazer é o seguinte: a essa altura, é alteração legislativa, que eu duvido que vai ser alterada agora, mas é parar dentro da sua empresa e ver o seguinte: como é a minha operação hoje funcionando assim? Como é que vai ser? Desenhar essa nova operação e ver como é que vai ser o impacto. E isso vai ter que ser feito empresa por empresa, porque cada uma tem suas características diferentes, suas nuances, etc. Obrigado, Juarez. Obrigado, Muito Marielbe. obrigado. O Celso Garcia, diretor da Prex, quer fazer uma pergunta. Fala, Celso. Está sem som, Celso. Você fez aniversário, você deve estar comendo bolo, está sem som, Celso. Celso? Pronto. Está com som agora? agora? Você estava comendo bolo, né? Tá. Isso não toma jeito mesmo. Você está Vamos. sempre você tá tenso por causa de quinta-feira que vem agora, né? Teu time aí. O Corinthians vai ser campeão. Vamos lá para a Pela pergunta, primeira Celso. vez vou torcer para ele. Muito bom. E no caso de trading, como é que vai ficar? Porque nós temos basicamente 3 tipos de operações: a operação de crédito, a operação de terceirização e de comercialização, propriamente dito. A parte de CMV
vai permanecer o mesmo ou vai ter a necessidade de alguma assessoria específica para isso? Veja, você vai ter que analisar o seguinte: onde você vende diretamente, ou seja, você é o vendedor, vai seguir o sistema de débito e crédito base em amplo, né? Vai ter direito a crédito. Quando você não é o vendedor, é o simples intermediário ou é um prestador de serviço, você vai pagar a alíquota cheia sem desconto, né? Agora, quando for para exportação, a exportação permaneceu com a isenção, né? Então, e vai ter que ser separado e não tentar juntar uma coisa que não é exportação para dizer que abrange outras, porque isso pode levar a uma autuação, Não entendeu? pode ter uma compensação, Não está previsto, né? a menos que seja feito um drawback, né? Pode ser. Agora, muito cuidado com você fazer importação ou para posterior exportação, etc., porque isso pode gerar até um prazo para você devolver aquelas orientações que sempre existiram, né, de prazo, etc., sob pena de você ser autuado também se não cumprir as regras de saída e de entrada e os prazos, né? Tá bom. Então, a gente que se prepare agora para contratar consultores especializados, né? Tem que ter um cuidado muito grande, né? Porque tem muita coisa que ainda não foi regulamentada assim. Por quê? Porque aí saiu a emenda constitucional, a lei complementar, a outra lei regulamentando IBS, mas ainda vão sair regulamentações dos estados e a regulamentação federal. Veja, o comitê gestor ainda não foi implantado e ele quem vai fazer as regras regulamentando o IBS para os estados e municípios, tá? Lembrando que estados e municípios vão poder continuar legislando e fixando as próprias alíquotas. Tá Obrigado, bom. Celso. Obrigado, Mariel. Obrigado. A Cecília Damelati, jornalista, quer fazer uma pergunta. Cecília. Então, boa noite. Na verdade, eu tenho duas perguntas, e aí eu peço desculpas se for uma pergunta muito leiga. Mas a primeira delas é que quando a doutora Marielbe falou sobre o comitê gestor ainda ter que regular, como ficam esses pontos que divergem muito, que são muito ruins para os empresários? Por exemplo, a senhora falou sobre a possibilidade de receber talvez mais clientes com consultorias e tudo mais. Isso pode afetar diretamente na competitividade das empresas? Como isso funciona? Não, com certeza. Se ela não tiver preparada para se adequar. Agora, veja só, os estados e municípios vão regulamentar, a gente espera que, como está na lei, o regulamento só explique o que está na lei. Na prática, a gente sabe que muitos regulamentos são feitos dizendo mais do que disse a lei, tirando direito que a lei não tirou, e que leva a gente, muitas vezes, a entrar com mandado de segurança. E aí eu volto a dizer o seguinte: os empresários têm que ficar vigilantes com relação a essas regulamentações. Porque o maior perigo até hoje, as maiores ilegalidades que a gente viu, foi exatamente regulamento, que não é lei, dizendo mais do que disse a lei, ou tirando direito que a lei deu, tá? Aí, não, nós só estamos interpretando, só que ele interpreta estendendo ou reduzindo, e aí vai ter que estar atento, porque se ele disser contrariamente o que disse a lei, ou menos ou mais, tá? Se for para beneficiar, você fica calado, mas se não for, você vai ter que entrar com alguma medida judicial questionando isso aí. Ora, até hoje eu ainda tenho coisa de CPF, CPMF, lembra? Acabou há 200 anos atrás, ainda tem grandes discussões sobre interpretação. Imagine, você vai continuar com os problemas de hoje e vão aparecer os novos problemas, que muitos deles a gente ainda nem conhece, porque não saiu a regulamentação. A gente espera que pelo menos seja uma só para o IBS e CBS, mas embora a própria lei dê margem para que sejam diferentes, né? Muito bem. Mais alguém para fazer pergunta, Ariana? Não, o senhor Nabil aqui não sinalizou. Tá. Ninguém sinalizou Então, aqui. Bom, Nabil, só parabenizar, boa noite, Nabil, meu grande amigo, Wander Brunhara aqui falando. Só parabenizar mais uma vez ao Instituto, estava um pouco sumido, muita viagem, a gente estava visitando algumas empresas, algumas filiais,
Então, parabéns ao Instituto, Nabil, mais uma vez, a sua liderança e fundamental a gente ter essa representação aí junto ao Congresso. Doutora Mary, o seu nome ecoa pela competência, sou tributarista também, sou seu colega de trabalho, estava observando, a gente tem um grande trabalho aqui de compensações tributárias, é o nosso core, a nossa empresa é a Tributária, uma das maiores empresas em restituição fiscal aí do Brasil. O que eu percebo é realmente muita demanda, muita oportunidade nesse mercado de consultoria tributária, e infelizmente a gente enxerga um grande contencioso nascendo. Eu lembro aí a época da majoração das alíquotas, né, após a Constituição de 88, a 10.833, tivemos várias discussões e essas discussões, né, com certeza, trouxeram um volume muito grande aí ao Judiciário. Fico imaginando uma reforma de tal monta, costurada dessa forma e aprovada na velocidade que foi aprovada, né? Então, com certeza, as consultorias tributárias, felizmente para nós, ou infelizmente, terão muita demanda, né? Os ajustes são muito mais do que processuais, são de equipe, são de sistemas, né? E, infelizmente, a gente vê também essa guerra da municipalidade, né? A gente atua muito ao setor público, às prefeituras, autarquias também, com alguns trabalhos, e a gente vê que esse comitê gestor, infelizmente, vai ter ali um dedo político, vai ter um viés político e vai ter uma bandeira política, né? Mais uma vez. Então, vamos lá, que Deus seja brasileiro e que a gente enxergue isso aí com otimismo. Que simplificar, até agora eu não vi nenhuma simplificação. Não adianta que o Brasil ele não consegue simplificar com outros países aí nesse sentido. Mas parabéns pela belíssima apresentação. Eu venho estudando muito essa cadeia de créditos e esses modelos de compensação de restituição. No início, eu estava um pouco temerário em relação a isso, mas percebo que vão surgir outras oportunidades de compensações tributárias, né? Agora, a doutora falou uma coisa de forma muito pontual. Aparece aqui alguns clientes aqui, vamos dizer, sapecas, querendo gerar crédito de guias que não foram pagas, né? E isso acabou. Quem não pagou não tem direito a crédito, né? Então, muitas vezes o contribuinte quer fazer uma retificação, gerar o crédito a qualquer custo, né? A gente sabe muito bem disso. Agora isso acabou. Ele realmente tem que pagar para ter direito ao crédito. Então, vai ficar cada vez mais difícil, que o grande problema é pagar, né? Não só pagar o tributo vencido, mas o tributo a vencer. E, com certeza, vai ser uma engenharia né, que vamos observar esses próximos passos. Parabéns, Nabil, parabéns ao Instituto aí mais uma vez. Obrigado. Wander, sobre essa questão de compensação, né, foi sempre uma coisa na área federal, assim, não, pode compensar, etc., mas de repente chegou uma norma aí dizendo, não é mais assim a compensação. Então isso me preocupa, né, com relação a esses novos tributos, que a base dele é a compensação ampla, mas quando começar a afetar a arrecadação, ninguém sabe como isso vai ficar. Mas isso é futurologia. Eu estou fazendo essa análise com base na realidade que eu vejo todo dia, né? Então, É, ano passado mesmo, no final do ano, saiu uma regra sobre compensação absurda, né? Porque absurdo. estava em nome da arrecadação. Fica à disposição, quem sabe a gente pode até bater um papo aí sobre possíveis parcerias, que eu também trabalho muito com isso, e estudar junto para a gente ver onde a gente pode ajudar os clientes. Agora, os clientes têm que pensar exatamente, os empresários, né, que são os clientes, né, de rever a forma de operação. Isso tem que ser revisto urgentemente para ver se. E aí é cada um na sua atividade, na sua empresa. Por quê? Porque a gente não consegue dar uma fórmula de bolo que aplica a todo mundo. O que eu digo é assim: cuidado com tributação por fora, tributação no destino e compensação de crédito apenas no pagamento. Conhecendo a criatividade do brasileiro, como eu conheço, já já vão aparecer fórmulas mágicas. Espero que não, né? Porque fórmulas mágicas fraudulentas aí é crime, né? Então o empresário tem que ter um cuidado muito grande com essas, quando forem oferecidas fórmula mágica. Só sobre compensação,
O que chega de gente com crédito federal, que não querendo compensar e dizer que paga tributo corrente, pode ser justo ou injusto, só que isso é crime. A lei é expressa, mas está sim, inclusive, com profissionais oferecendo essa questão para os empresários. E eles, naquela vontade de não pagar ou pagar menos, caem, depois vem o rolo, né? Então, é preciso estar atento para isso aí. Obrigada, doutor. Crédito, Obrigado, Mary. o crédito é da própria empresa, não tem jeito, né? Essa venda de créditos é criminosa. Mas parabéns, doutora. Obrigada. Obrigado, Mary. Nós vamos, aliás, a Mary, é bom dizer que ela é associada do Instituto. Nós estamos hoje, Juarez, com 23 entidades, e você tem nos ajudado bastante a trazer mais entidades para dentro do nosso escopo. E eu vou combinar com a Marielbe para a gente fazer um debate com os parlamentares para tratar de alguns assuntos importantes e principalmente do comitê gestor, que eu acho que é fundamental na hora certa. E aproveitar para dizer que no dia 25, terça-feira que vem, nós teremos o Robson Parreirinhas, que é o secretário da Receita Federal, debatendo junto com a gente, com os parlamentares, com os empresários, lá no nosso instituto, lá em Brasília. Agradecer ao Márcio Bevilacqua, mais uma vez, aí, do Grupo Savoy, grandes parceiros desde o início do Instituto, patrocinadores aí das nossas lives, e agradecer mais uma vez a nossa associada Marielbe pela oportunidade de trazer alguns esclarecimentos dessa complicada reforma tributária, com as suas leis complementares, enfim, e tudo mais. Então, quero ver agora um sorriso de todos, um grande abraço, Mari, obrigado. Obrigado a todos, obrigado, Ângela, o Vander, Luiz Augusto. Bom, não dá para falar de todo mundo, então